Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal, digital, das quartas-feiras à noite, onde temos como objetivo criar massa crítica nas agriculturas de Portugal e no mundo rural. Este evento, o AgroMeeting, é uma organização da Espaço Visual e tem o apoio mídia da Voz do Campo. Hoje temos como tema a cultura da alfarrobeira. É conferencista Pedro José Correia, é professor associado da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade do Algarve, natural de Porto Alegre. É docente e investigador na área das ciências agrárias, é membro integrado do Centro de Investigação MED, MED quer dizer Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Entre os seus vários interesses de investigação, a cultura da alfarrobeira é uma das linhas mais importantes, em particular os diferentes aspectos agronómicos e ecológicos da cultura, nomeadamente a rega, fertilização e nutrição, sequestro do carbono, a qualidade do fruto, entre outros. Atualmente é também presidente da direção da AIDA, Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da Produção e Valorização da Alfarroba, a qual é constituída por técnicos, produtores e industriais da polpa e da semente de alfarroba. Pedro José Correia, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-lo cá para falar por uma das culturas, uma das atividades com vegetação autóctone, que é provavelmente uma das mais adaptadas às alterações climáticas, e é também uma cultura que nesta altura gera muito interesse pela valorização que as suas produções obtêm. Muito obrigado, tenho a palavra. Obrigado eu, José Martino. Obrigado também à empresa Espaço Visual e, portanto, à Voz do Campo. É sempre com muito gosto que eu falo sobre esta cultura, não só porque é um interesse atual da investigação, mas foi com a alfarrobeira que eu iniciei, portanto, a minha atividade, digamos, quando era ainda estudante, no último ano do curso. Portanto, o estágio que fiz no último ano já foi sobre a alfarrobeira e, portanto, desde aí, portanto, remonta a 1988, mais ou menos, 89, que comecei então estes estudos e desde aí tenho andado sempre, umas vezes melhor, outras vezes pior, com mais intensidade, menos intensidade, sempre dedicado à cultura. Portanto, eu passava então, se calhar, a compartilhar a tela com a audiência. Portanto, creio que estarão a ver então o primeiro slide. Estamos a ver a tela, sim. Ok, portanto, a cultura da alfarrobeira, eu tenho aqui uma fotografia de um pomar e tenho aqui um desenho que pedi à minha filha que há muitos anos fizesse o desenho da alfarrobeira e ela fez este desenho, a maneira como ela viu a árvore, e eu nas apresentações que costumo fazer gosto de pôr este desenho que ela fez. Portanto, como já foi dito, eu pertenço ao corpo docente do Universidade do Algarve, sou professor aqui há muitos anos e sou também membro integrado deste Centro MED, que é um centro que reúne a Universidade do Algarve, reúne a Universidade de Évora e também o Politécnico de Beja. Portanto, é um centro financiado pelo FCT, portanto, que reúne estas três instituições, e agora estamos ligados também aqui ao Change, que é um projeto colaborativo mais alargado com a Universidade de Lisboa. Eu ia passar então a fazer uma apresentação sobre a cultura. Reparem, a cultura de facto tem muita informação. Contrariamente a outras fronteiras, há muita informação em alguns pontos, mas em muitos pontos há pouca informação. Portanto, é difícil ter, enfim, todo o puzzle completo da cultura em termos de conhecimento. Há poucas equipas a trabalhar. Agora há mais gente, por várias razões, há várias equipas noutros países que também estão interessadas, mas o que é facto é que o histórico da cultura não tinha, de facto,
muito interesse em termos de objeto de investigação. Portanto, era um interesse muito regional. Portanto, a minha apresentação terá um início sobre aspectos botânicos, aspectos económicos da cultura, depois falarei um bocadinho sobre as densidades, as produções, as variedades, e depois passarei à fileira da alfarroba, algumas estatísticas mais recentes e as utilizações. Portanto, e terminarei aí com essa, enfim, com essa grande característica desta cultura, que são, de facto, as utilizações do fruto. Antes de entrar diretamente na botânica, nos aspectos botânicos, chamo a atenção aqui para as duas entidades que neste momento enquadram os aspectos de investimento e os aspectos mais administrativos da cultura no nosso país. A primeira é a AIDA, portanto, é uma associação interprofissional que foi fundada em 85, do qual eu agora sou presidente, já fui estagiário, mas cheguei à presidência, e que reúne, de facto, todos os setores, desde o produtor até aos industriais. E o agrupamento, o da Alfarroba e Ameda, que é o Agrupa, que tem ali também o contacto, também tem sede do Lolé, que reúne essencialmente os produtores. Digamos que o Agrupa, no fundo, digamos, a entidade em termos de volume de negócios, digamos assim, de conjunto de sócios mais significativo na região. E, portanto, a AIDA, neste momento, está numa prestação de serviços ao agrupamento, mas, de facto, são as duas entidades que prestam apoio. Portanto, se alguém estiver interessado em submeter candidaturas, se alguém estiver interessado em fazer projetos para beneficiar das ajudas à cultura, poderá contactar diretamente aqui a AIDA ou a Grupa, ou através do meu e-mail, está no slide, que eu encaminharei, portanto, os vossos interesses para os técnicos, não é? Que estão mais habituados, de facto, a fazer as candidaturas e a preparar os documentos. Alguns aspectos muito sucintos de botânico sobre a cultura. Portanto, isto é uma leguminosa, portanto, o nome científico é Ceratonia siliqua, género Ceratonia. E aqui o que eu queria dizer neste aspecto é o facto de ser uma leguminosa não tem fixação da azótio atmosférica através do rizóbio, contrariamente a grande parte das leguminosas que se conhecem. Portanto, as últimas evidências científicas apontam para essa ausência. Há um trabalho antigo de um investigador marroquino que disse que tinha encontrado alguns um material com rizóbio, mas a evidência mais recente, quer aqui do nosso país, quer de um grupo italiano, dizem que não. Portanto, é uma leguminosa, mas de facto não tem essa capacidade de estabelecer estas associações simbióticas com o rizóbio. Consegue fazer micorrizas, sim, portanto, com associações raízes com o fungo, mas até agora com o rizóbio não. Vamos ver aqui a distribuição mundial neste mapa. Portanto, as zonas que vocês veem aí em negro são, de facto, as zonas preferenciais onde vocês podem encontrar a cultura. Eu destaco aqui duas. Destaco, obviamente, toda a bacia mediterrânica, portanto, sul da Europa, o norte da África, e, portanto, incluindo também o sul da Turquia e as ilhas correspondentes às ilhas do Mediterrâneo. E destaque também a Austrália. E destaque estes países porquê? Porque é onde a cultura está mais ou menos implantada com algum significado comercial. Os outros pontos que vocês veem, nomeadamente ali no sul da África, na África do Sul e na Califórnia, não tanto. Portanto, a cultura entra onde normalmente se encontram os ecossistemas tipo mediterrâneo. Portanto, verões quentes, invernos moderados, não muito frios, e, portanto, é aí que normalmente vamos encontrar a cultura, quer no seu modo mais ornamental, quer no seu modo mais de exploração comercial. É evidente que os países mais importantes são, de facto, os do sul da Europa. Portanto, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Chipre, e depois a Turquia também, e depois alguns países emergentes do norte da África. Eu destacaria do norte da África Marrocos. Marrocos tem, nos últimos anos, investido fortemente nesta cultura, portanto, mão de obra barata, portanto, tem feito grandes plantações,
As variedades deles, de Marrocos, têm um problema que não estão bem identificadas e, portanto, eles têm material que não é muito fácil de caracterizar geneticamente. Portanto, são, no fundo, bravos, digamos assim, entre aspas, não é? Portanto, um material pouco caracterizado, mas tem, de facto, muito material e tem capacidade de produzir, plantar e também de armazenar. E a Turquia também, ok. A Turquia também poderá, no futuro imediato, ser um país emergente, em termos de importância. Distribuição nacional. Portanto, eu fui buscar este print screen do Licenciamento Geral Agrícola, do último, que vocês sabem, 2019. Vocês têm aqui o mapa continental. Portanto, as alfarrobeiras têm ali aquele círculo meio acastanhado, portanto, a cor não ajuda muito. Mas aqui vocês podem ver a distribuição da cultura a nível nacional. Portanto, com destaque para o Algarve e depois salpicada ali no Baixo Alentejo, essencialmente no Baixo Alentejo. Portanto, no Algarve, olhando para a mancha que vocês têm daquele castanho, o que é que vocês podem ver? O Lolé é ali aquele concelho do meio, aquela zona do meio do Algarve, é que tem mais importância. Os concelhos todos depois do Sotavento, portanto, em direção à Espanha, portanto, Sobrás, Tavira, Vila Santo António, Alcotim. E para o outro lado, a cultura vai perdendo impacto. Portanto, para o outro lado de Monchique, lado de Algesur, Lagos. E porquê? Precisamente porque nesta zona do Algarve há predomínio e impacto mais do clima atlântico, portanto, mais frio, mais ventoso, e, portanto, o frio é em termos de fatores climáticos, um dos principais, talvez o principal fator que limita a expansão da cultura. Portanto, à medida que nós caminhamos em direções a climas mais atlânticos e mais frios, nós vamos deixando de ver a distribuição da cultura. De sul para norte, no próprio Algarve, vocês conseguem vê-la na Serra, que é mais xistosa, mas portanto, são solos pobres, e no Alentejo também, nas zonas de maus solos, ali na zona de Mértola também existem alguns pomares muito interessantes. Há ali umas zonas também junto ao Aljustrel, que beneficiam da rega do perímetro do Roxo, também existem algumas explorações, e isso tem vindo a aumentar, no Alentejo tem vindo a aumentar. Mas, enfim, o Algarve continua a ser, como vocês provavelmente sabem, a principal zona produtora. Portanto, mais de 90%, não é? 99% da produção nacional está concentrada aqui no Sul. Alguns aspectos botânicos. Portanto, vocês com certeza conhecem a árvore. Portanto, esta árvore pode chegar a 10 metros de altura, portanto, árvores imensas. Portanto, é uma espécie de folha persistente. Aquilo que vocês veem aqui são folhas com 4 pares de folilos, portanto, é uma folha composta. Tem aqui alguns aspectos do fruto, do ramos, de rebentação. As características da folha, quer o tipo de folílio, principalmente o tipo de folílio e a estrutura da copa, são características varietais, portanto, que fazem distinção entre material genético distinto. O sistema radicular vai fundo, portanto, no início, quando a planta emerge, há uma pequena radícula, mas na idade adulta a árvore perde essa raiz. Portanto, o que acontece é que, de facto, o sistema radicular da alfarrobeira vai muito fundo e explora grande volume de solo, digamos assim, o que faz com que seja uma espécie particularmente adaptada, portanto, a regimes mais séricos, mais secos. Nos livros de botânica, esta espécie é uma espécie dioica, portanto, tem indivíduos masculinos e indivíduos femininos. Mas existem material hermafrodita. Portanto, é possível encontrar os 3 tipos. O material hermafrodita é essencialmente encontrado em Espanha e essencialmente encontrado nas Ilhas Baleares. Em Espanha há vários materiais. Em Portugal, a Direção Regional de Agricultura encontrou um material aqui no Algarve que identificou como hermafrodita, e é fácil identificar o material hermafrodita, que está neste momento na coleção mais recente que eles têm, em Tavira. Portanto, é raro, ok? Portanto, é raro. O mais comum, de facto, são
plantas masculinas e plantas femininas. Portanto, o que vocês veem na fotografia é uma inflorescência. Portanto, a folha, a flor é cada uma daquelas estruturas que estão ligadas à inflorescência, ao raquis, e, portanto, tem uma grande profusão enorme de flores, que vocês podem ver, e, portanto, nada disto poderia dar os frutos totais, obviamente, portanto, o vingamento é sempre muito, muito baixo. Estas folhas, a maior parte destas flores depois caem no inverno e ficam, pronto, com alguns frutos. Portanto, cada um destes raquis consegue suportar aqui alguns frutos. As flores masculinas, enfim, o indivíduo masculino do alfabeto está muito mal estudado. Portanto, não há praticamente dados nenhuns sobre as aves masculinas, produção de pólen, o ciclo de vida, portanto, a extensão do período de floração está muito mal estudado. Portanto, se a parte feminina tem algumas limitações de conhecimento, a parte masculina ainda tem mais. O fruto vocês conhecem, portanto, é uma vagem deiscente, a cor é variável, o tamanho é variável. Estão aqui algumas das características, portanto, eu não vou entrar em grandes detalhes com estes valores. Portanto, quem estiver interessado nestes aspectos muito botânicos ou de outros aspectos, vocês mandem um e-mail que eu partilho com vocês o material que tenho escrito e que existe disponível. E aqui as sementes têm um documento muito duro, portanto, vocês veem aqui dois tipos, umas mais escuras que outras, é pouco maior que uma ervilha, mas é muito regular, de tal maneira que agora como curiosidade, o conceito de karat, que era usado para os diamantes, como referência para o comércio dos diamantes desde o tempo bíblico, está baseado na semente da alfarroba. Portanto, era a semente da alfarroba que funcionava como referência para o karat. Há uma série de curiosidades interessantes. Uma coisa importante, o ciclo vegetativo e o ciclo reprodutivo. Portanto, o que vocês veem aqui neste slide, portanto, enfim, um esquema que acompanha janeiro a dezembro, 2 anos, ano 1, ano 2, onde vocês têm abaixo o ciclo vegetativo e em cima o ciclo reprodutivo, para vocês verem mais ou menos, associados ao período do ano, o que é que acontece na árvore e aquilo que é fisiologicamente crítico, que é uma coisa importante. Portanto, os períodos de crescimento vegetativo ativos começam ali na primavera, início da primavera, prolongam-se às vezes pelo verão adentro, dependente se tem água ou se não tem água. De uma maneira geral, há uma paragem estival ali no meio e depois, se houver possibilidade, um segundo período de crescimento que ocorre nesta altura, precisamente setembro, outubro. E depois há a paragem vegetativa durante o inverno. E, portanto, no ano seguinte repete. Em simultâneo a isso, o que é que vocês têm em termos de fisiologia da reprodução da espécie? Temos a indução floral, ali está mais ou menos marcada entre abril e maio, mas eu ponho um ponto de interrogação grande ali. Isto é muito variável e não se sabe muito bem quando é que ocorre o período de indução floral da cultura, e são muito baseados em algumas estimativas e provas indiretas, digamos assim, do meu conhecimento. Depois da indução floral, começa a ocorrer a floração, às vezes começa-se em julho, agosto, começam a aparecer as primeiras inflorescências. Agosto, setembro, outubro é quando ocorre o período de floração máxima. Portanto, esta espécie, contrariamente a muitas outras, tem o pico de floração no outono, ok? Portanto, floração, polinização pelos insetos, portanto, fecundação da flor, portanto, e o vinhamento. Depois, aqui o que está fertilizado, o fecundado fica, o que não fica, a flor cai. E, portanto, durante os meses do inverno, até ali fevereiro, março, o fruto vê-se um bocadinho inchado, portanto, aquilo que será o fruto ainda não está bem diferenciado, começa-se a diferenciar. Ali em fevereiro já se vê uma pequena vagem na inflorescência, e depois, março, abril, maio, junho, portanto, o fruto dispara em termos de crescimento, em termos de peso, é quando atinge o seu peso máximo, é por volta ali de junho, quando o fruto está verde. E depois começa a amadurecer, começa a chamada fase de pintor,
começa a ficar com manchas acastanhadas, entra na maturação ali a partir de julho, agosto, portanto, isso depois é variável, ok? Setembro, e a partir de agosto, enfim, começa a colheita que se prolonga. Portanto, hoje em dia já há aí muitos problemas com a colheita, com os roubos. O que é que se passa? Acontece que há muito roubo na árvore, e não só, mais grave ainda, às vezes começam a colher e ainda a fruta não está completamente madura. Não só porque não há tanta vigilância, como pesa mais. E, portanto, há muitos problemas com estas colheitas precoces que não devem existir, e depois o roubo que vai desde esta fase até ao roubo da árvore ensacada, no campo e da árvore ensacada de armazém, o armazém fechado. Portanto, há roubos em todas as fases, digamos assim. É neste momento o principal problema que o setor aqui no Algarve enfrenta. Portanto, isto é o ciclo vegetativo e produtivo. As produções de plantas, o que é que tem sido até agora? Portanto, tem sido até agora os viveiros compram semente, fazem germinação das sementes e produzem um porta-enxerto, que é o porta-enxerto franco, que é de uma semente de uma árvore-mãe e de um pólen de uma árvore masculina que não sabe qual é, e, portanto, estas características, enfim, são várias. Qual é uma das recomendações que nós fazemos agora para quem quiser começar a fazer plantações novas? É a partir de árvores já enxertadas, e consegue reduzir o período improdutivo significativamente. Não há difícil encontrar, e, portanto, os viveiros, nomeadamente os viveiros do Estado, do ICNF, normalmente, e o histórico, é porque são de porta-enxertos que vendem a um preço relativamente baixo, mas são pequenas árvores em saco, e depois há que levá-las para o campo para que elas se estabeleçam e que tenham alguma dimensão para depois serem enxertadas em campo. Mas aí demora bastante. Portanto, é importante, no início, partir de árvores bastante, já com algum desenvolvimento, já com alguma dimensão, para enxertar passado um ano em campo, ou de preferência já virem enxertadas. O problema das árvores enxertadas do viveiro é que são mais caras e não há. Portanto, queremos a variedade A, B e C, e de facto aí também é difícil. Estacas e in vitro. As estacas, já houve um estágio há muitos anos de uma pessoa que tentou fazer estacaria, conseguiu fazer estacas de alfarrobeira, as estacas emitiram raiz, mas e depois a raiz não teve sucesso. Quando se passava a estaca para o saco ou para o substrato, normalmente perdiam-se. Portanto, era difícil depois de ter boas raízes. Isto foi uma linha que foi abandonada logo na altura. O mesmo não direi já do in vitro. Eu agora aqui já vou falar do in vitro. Portanto, o in vitro é possível, e eu vou já falar do in vitro aqui do projeto aqui da universidade. Portanto, que teve sucesso. Este gráfico, esta figura, desculpe, vocês têm aqui, são a germinação de sementes. Portanto, isto é o que os viveiristas fazem. Isto aqui são diferentes fases da germinação em vermiculito. Portanto, aqui o que vocês veem à esquerda são os cotilédonos a emergir, e depois começam a primeira parte de folhas verdadeiras, o segundo par e por aí fora. Portanto, há aqui um momento, depois elas têm que ser retiradas e ir para os vasos, não é? Portanto, isto é em alfobre, portanto, isto é em caixas, mas podem fazer isto diretamente no vaso, digamos assim. O que é que aqui é importante ver? São os fungos. Portanto, se houver aqui algum problema com excesso de umidade nesta fase, as raízes apodrecem devido ao dumping off. Portanto, o Phytophthora, o Pythium, a alfarrobeira tem alguma suscetibilidade nesta fase a estes fungos, e, portanto, pode-se perder completamente toda a planta germinada. Portanto, as radículas apodrecem. Se alguém estiver interessado num protocolo para germinar semente, eu também tenho isso disponível, posso fazer já por e-mail. Há que dar um choque térmico, portanto, para quebrar a dormência, mas e depois germina bem. E agora tem que ter, normalmente convém ser semente do ano, digamos assim. Se armazenarem a semente mais de um ano, perde viabilidade e não tem tanto sucesso na germinação.
Aqui vocês têm, portanto, o que fazem viveiros, portanto, tem enxertia, portanto, pode ser de chapa, pode ser de borbulha. Aqui está um exemplo. Isto das enxertias também tem, eu não vou elaborar muito sobre isto, porque é difícil. Há muitas falhas, depende muito do enxertador, depende muito das varas que se colhe, do material originário onde se colhem as varas, e, portanto, às vezes há muitas falhas a nível de viveiro. Mas a nossa recomendação é que é possível fazer enxertias, e fizemos, portanto, houve um colega nosso que fez, com 1 centímetro, aliás, menos 0,9 centímetros de diâmetro, foi possível fazer enxertia. E, portanto, essas aves depois foram para o campo com muito sucesso. Eu estava a dizer há bocado da micropropagação, portanto, isso foi um projeto da professora Anabela, Anabela Romano, aqui da Universidade. Portanto, ela desenvolveu todo o processo de otimização do in vitro para a cultura, portanto, desde a formulação do meio de cultura, à colheita do material, à sua propagação in vitro, ao seu transplante para vaso, vê-se aqui, à sua aclimatação em zona exterior e depois ao seu transplante para um sítio definitivo. Portanto, estas plantas que vocês veem aqui, ou umas muito parecidas, conseguiram-se fazer aves e que estão num pomar aqui em Tavira, aqui junto à 125. Portanto, é um pomar, infelizmente, do particular. Eu sei que teve sucesso, mas, portanto, não é objeto de visitas, digamos assim, do público. Mas sei que, portanto, todo o processo foi concluído com sucesso. É claro que isto tem aqui alguns truques. A equipa do in vitro tem aqui alguns truques, mas eles de facto conseguiram, e é uma opção viável fazer o in vitro da cultura para, enfim, saltar todo este problema da enxertia e das variedades, etc. Cá está mais umas figuras do in vitro de alfarrobeira, portanto, isto foi câmaras de crescimento, depois aclimatação em vaso, e tudo isto resultou muito bem. Variedades. Ora bem, eu aqui é um dos pontos que eu identifico como tem alguma limitação de dados científicos. O que vocês veem aqui é a primeira coleção de material que foi sujeito a prospecção no Algarve e que foi plantado em 1988. Portanto, houve vários clones, digamos assim, vários materiais que estão ali identificados com os nomes. Isto foi feito pelo Paulo Barracosa e pelo Zé Graça. Na altura estavam a trabalhar exatamente nisto. E, portanto, e com base nos descritores morfológicos da planta e do fruto, eles conseguiram registar no Catálogo Nacional de Variedades aquelas que vocês veem ali sublinhadas. A galhosa, uma mulata do espargal, portanto, é uma espécie parecida com a mulata, a canela, a aída, a gasparinha e a mulata, digamos que é uma das mais conhecidas. Portanto, a galhosa, a mulata são das mais conhecidas. Nesta coleção que existe em Tavira, no Centro de Experimentação de Tavira, pertence à Direção-Geral da Agricultura, estão outros clones, não é? Mas estes são aqueles que foram, de facto, registados, digamos assim. É claro que o que é que falta aqui em termos de variedades? Falta, de facto, uma caracterização do DNA, um estudo genético, de caracterização genética mais detalhado, precisamente para que os viveiristas possam multiplicar, possam produzir a galhosa, a canela, a aída, com base nas plantas-mães que estão num determinado local. Neste momento, a Direção Regional tem uma segunda coleção de 2013. Estava a ver aqui o prospecto. Esta coleção também está na Direção Regional em Tavira, tem 44 variedades. Atenção, não são variedades entre aspas, são de facto acessos. São novos acessos, onde inclui alguns destes, e tem uns novos que foram, portanto, selecionados pelos técnicos da Direção-Geral da Agricultura. Portanto, andaram pelo Algarve todo e identificaram estes 44 materiais
muitos deles são distintos em termos morfológicos, outros provavelmente são geneticamente iguais. Aqui no Algarve há muitos nomes diferentes para a mesma coisa. Vamos passando de região para região e as pessoas, os locais, dão nomes diferentes. Portanto, há uma grande confusão de nomenclaturas e, portanto, há aqui a necessidade de fazer esta caracterização genética, enfim, o mais detalhada possível, para, de facto, sabermos o que é que temos. De qualquer maneira, eu penso que, da minha, enfim, do que eu vejo, a galhosa, a mulata, a canela e a aida são, de facto, materiais que são muito distintos. Há depois aqui um viveirista que eu gostava de chamar, que é o Sr. José Cabrita Vieira, que ele próprio fez a sua própria prospecção de material ali da zona Monchique. Ele identificou e batizou com a fina, a alfa, a bela, que são materiais, lá está, que ele viu diferentes, que ele multiplicou, mas também não temos essa caracterização genética. Mas são muitas vezes diferentes de outras, ok? De qualquer maneira, há aqui uma necessidade urgente, enfim, relativamente urgente de ter esse material. Isto são as produções, que há sempre interesse da parte dos produtores. Ao fim de quanto tempo é que eu tenho produções significativas? Portanto, isto é dos ensaios de Tavira, da primeira coleção de Tavira, da Direção Regional. Temos aqui diferentes variedades. E depois temos uma escala de anos. Ao fim do 4º ano, portanto, elas foram plantadas em abril, a maior parte delas, exceto a mulata. Depois foram enxertia em campo em maio de 90, portanto, 2 anos depois foram enxertadas. E, portanto, ao fim eu vou eliminar aqui o 4º ano, mas ao fim de 5 anos, reparem, algumas destas variedades já têm alguma produção. 15 quilos, temos, por exemplo, a aida que tem 20 quilos e por aí fora. Portanto, ou seja, estas até não foram enxertadas de viveiro, foram enxertadas em campo, mas a árvore que veio de viveiro já vinha com uma raiz boa e já vinha com uma grande estrutura, digamos assim, para poder ser enxertada. Portanto, plantado em 88, isto foi em abril, entrou pelo verão dentro, segundo recorte, eu estava cá nesta altura. Portanto, já estava a rega gota a gota instalada, não é? Portanto, e foi possível manter a cultura. Portanto, aqui vocês veem mais ou menos uma estimativa daquilo que é a produtividade da cultura. Se vocês verificarem aqui nesta tabela, há aqui outras questões de alguma irregularidade da produção. Isto é mesmo assim. Portanto, é difícil eliminar completamente esta irregularidade. Com a rega localizada é possível eliminar alguma desta variabilidade. A rega pode atenuar a variabilidade, mas é muito fácil que se encontre este on-off de produção. Isto também são produções médias por árvore, comparando as enxertias. Portanto, a primeira linha desta tabela é a enxertia em estufa. A segunda linha é enxertia em campo, 1 ano depois de plantada. Portanto, quer a primeira linha, quer a segunda linha, só levaram rega nos 2 primeiros anos. Portanto, isto foi aquilo que nós chamamos aqui sequeiro ajudado. Okay? Regar imperativamente nos 2 primeiros anos e depois podemos abandonar a rega. Mas, portanto, lá está a média nestes anos, com árvores enxertadas em estufa, 25 kg por árvore, mais ou menos, com valores que podem atingir quase 40 kg ao fim de 12 anos. Portanto, a variabilidade aqui é grande, não é? Portanto, em termos mesmo do pomar. Vamos às densidades. O pomar misto de sequeiro no Algarve, vocês sabem, são densidades, são pomares irregulares, portanto, muitas vezes em consociação com amendoeiras, oliveiras e figueiras, que é o chamado pomar misto tradicional de sequeiro, que é o que vocês encontram no Barrocal. São densidades muito baixas, portanto, inferior a 70 árvores. Portanto, às vezes, pomares ruins antigos é muito difícil encontrar pomares regulares, e quando extremos, e esses pomares que quando se encontram,
são sempre compassos desta ordem. 12 por 12, 11 por 11, mas são muito poucos. Muitos destes pomares depois sofreram adensamentos e já não é fácil, já não se encontra muito no Algarve, a não ser na zona do Sotavento, para cima de Alcotim, para cima de Castro-Marim, perdão, entre Castro-Marim e Alcotim, vocês encontram aqui alguns destes pomares antigos com estes compassos. Mas não é o que existe agora. Está, por exemplo, aqui um exemplo em Mértola. Este pomar, creio que já não existe, era muito antigo, era uma área muito extensa, creio que eram 100 hectares em Mértola, com um compasso de 10 por 10. Eu creio que estas aves já não existem, mas, portanto, isto era uma situação que atualmente não é raro. Não é? Compassos recomendados e produções. Nós, na associação, há vários dados, há muitos estudos sobre efeitos de densidades. Temos aqui dois exemplos. O 8 por 7, que são cerca de 180 aves por hectare, o 7 por 6, que são cerca de 240 aves por hectare. Falta aqui o 8 por 6, que são cerca de 208, creio eu, 200 e poucas aves por hectare, que é o pomar que, por sistema, digamos assim, nós na associação recomendamos a quem queira fazer a cultura com rega. Em função dessas densidades, pois nós temos aqui produções esperadas ao fim destes 10 ou 12 anos. Então, estes dados, isto é variável, reparem, isto vale o que vale, mas serve, enfim, como referências, digamos assim. Não esquecer uma coisa na implantação dos pomares. No Algarve, às vezes, não é essa preocupação, mas quem quiser levar isto para o Alentejo, para outras zonas, tem que obrigatoriamente pensar nos indivíduos machos. Tem que haver um pomar delineado de início, pelo menos 10% de indivíduos machos. No Algarve, às vezes, o pessoal faz tudo às enxestadas femininas, mas está sempre a contar que nas zonas à volta hajam sempre um indivíduo macho, onde é possível os insetos irem buscar o pólen. Se vocês saírem do Algarve, em que já não há essa prática, digamos assim, o pomar, na implantação do pomar, tem que existir indivíduos machos. Portanto, há um desenho, 10% ou mais, mas eles têm que estar aí. Como é que eu deixo os machos? É assim, se vocês germinarem plantas, germinarem sementes e deixarem a planta crescer, em princípio, poderá haver, em teoria, metade que vão sair femininos e outra metade masculinos, eventualmente alguns hermafroditas. A minha experiência diz-me que parece-me que há mais machos do que indivíduos femininos. Mas lá está, portanto, até aparecerem as primeiras inflorescências, as primeiras flores, não é possível identificar. No campo, como é que eu consigo identificar se a árvore é masculina ou se é feminina? Se não houver fruto ou flor. É assim, os indivíduos machos, normalmente, mas isto nem é sempre, é preciso cuidar em interpretar. Normalmente têm mais vigor, portanto, têm um verde mais escuro, têm muita rama e são normalmente aves muito vigorosas, contrariamente às aves femininas. Atenção que às aves femininas que não são enxertadas e saem femininos e que produzem. O problema é que quando produzem, a vagem destes bravos não tem uma boa qualidade, na maior parte dos casos. São vagens deformadas, com pouca espessura, mas é possível que haja algumas com boa qualidade. E, portanto, os agricultores enxertam ou procuram aquela que lhes interessa e depois daí aquela multiplicação de novos, digamos assim. Mas de facto, na implantação de um pomar novo, há que ter em consideração que os machos têm que obrigatoriamente existir para enfim, ter um trabalho dos insetos para produzir pólen. Eu vou tentar não falhar muito o tempo. Portanto, José Martins, se vir que estamos próximo do fim, diga-me, está bem? Nós pelo interesse que tenho que estar a apresentar, não há limitação de tempo.
Está bem, está bem. Está perfeitamente à vontade. Ok, perfeitamente à vontade. Obrigado. Portanto, aqui são mais uma vez compassos. Portanto, onde nós destacamos aqui os tais pomares experimentais. Neste momento, não devemos já chamá-los pomares experimentais, porque já estão esta prática das 200 árvores, 200 e pouco árvores, que são, portanto, 8 por 6 ou 8 por 7, já está mais ou menos implementada. Mas é evidente que há outras opções. Nesta primeira coleção de Tavira que eu chamo, que eu falei, está aqui o compasso. O compasso inicial era 6x4. Aliás, não chegava a 4, portanto, era 6 por 3,6, creio eu. Isto, creio que não darão cerca de 400 árvores, agora não sei bem, à volta disso. Portanto, isso foi uma experiência, de facto. O que é que aconteceu? A partir de certa altura, as aves deram-se ali muito bem naquele solo, e estavam de tal maneira, o vigor era de tal ordem, que as copas começavam-se a fechar umas pelas outras. E era muito difícil depois de passar o trator e fazer as operações culturais. E, portanto, tiveram que ser arrancadas. Portanto, depois o compasso final foi diferente, acabou depois portanto, retirou-se uma, não é? E desadensou-se o pomar. Mas, portanto, a experiência inicial era o 6x4. Eu devo chamar a atenção que, tirando este ensaio e alguns ensaios que eu conheci em Espanha, ali em Jerez de la Frontera, na província de Cádiz, em que havia várias densidades, não há dados sobre isto. Muito menos dados a longo prazo, de produções em diferentes densidades, a maneira de acompanhar o crescimento da árvore ao longo do tempo em diferentes densidades. Portanto, isto é fácil de perceber. Portanto, a alfarrobeira é uma espécie de crescimento lento. E quem quiser estudar este tipo de questões da alfarrobeira, a nível da produção dos compassos, mesmo das podas de formação ou podas de frutificação, é preciso, de facto, dinheiro, mas projetos a longo prazo. Não podem ser projetos de 2 anos, 3 anos, é muito difícil. E, portanto, não há. Portanto, há pequenas experiências de alguns proprietários, mas há muito pouco. Portanto, é outra, digamos assim, limitação em termos do que é o melhor compasso. De qualquer maneira, e feitas aqui, enfim, as análises, este compasso de 8 por 6, portanto, as tais 200 e tal aves, é o que na direção regional estão a usar, e mais uns agricultores que estão a fazer fertirrega estão a usar essa densidade. A outra questão sobre as densidades que eu gostava de chamar aqui a atenção é esta. Quem quiser encarar esta cultura a longo prazo, quando eu digo longo prazo, é mais de 20 anos, a 30, a 40, para os filhos, para os netos, tem que pensar que esta árvore cresce lentamente, chega aos 10 metros e, portanto, precisa de espaço. E aí temos uma visão completamente diferente de encarar esta cultura. Portanto, ou eu encaro esta cultura imediatamente para efeitos imediatos como o citrino, por exemplo, em que eu tenho descompassos, tenho fertirrega, etc., ou eu posso encarar a cultura a longuíssimo prazo, posso que este carbono, para a paisagem, para a parte ecológica, mas já sei que não vou ter esta capacidade de manter estas densidades, porque o Pacto da Árvore depois não vai se desenvolver, e estas aves, para estarem 100 anos, 200 anos em campo, precisam de espaço na raiz e precisam de espaço em termos de copa. Portanto, eu posso encarar a alfarrobeira até como uma florestal. É um bocado como o medronho. Portanto, eu posso fazer um projeto agrícola, mas posso fazer um projeto florestal com interesse para o coberto, para a matéria orgânica do solo, etc. Portanto, essa discussão levava-nos mais tempo. Portanto, eu vou passar à frente. Lá está, a poda de formação não há muitos dados, isto é apenas uma pequena ideia, portanto, é um vaso, não é? Uma poda em vaso. A alfarrobeira tem a tendência para projetar para a parasitonia, portanto, projeta, os ramos são muito compridos, projeta para os lados e para baixo, e, portanto, há muita lenha seca depois pelo meio, muitos ramos cruzados. Tudo isso tem que ser limpo, tem que ajar a copa, precisamente para facilitar depois a apanha da alfarroba por baixo. Normalmente, as grandes árvores que vocês veem aqui no Algarve não é nada disto. Portanto, são copas que pendem completamente para o chão, precisamente para ter mais produção.
ok? E os agricultores mais antigos era isso que queriam e, portanto, levavam a árvore num meio completamente diferente. Enfim, os tomates mais modernos, estamos a ver aqui ali de Tavira, é uma copa, enfim, neste tipo de vaso, digamos assim, mas mais uma vez, aqui também há pouca experimentação, há pouca investigação sobre quer a poda de formação, quer mesmo, ou mais ainda, sobre a poda de fortificação. Quanto aos solos, muitas vezes dizemos, a alfarrobeira gosta de solos calcários. É assim, adapta-se a diferentes tipos de solos. Com o calcário, mesmo que o calcário é ativo muito alto, acima dos 10%, que é o que se passa aqui em algumas zonas do Barrocal, mas também pode ser em solos mais xistosos, mais ácidos. Qual é que é o problema aqui dos solos? É o encharcamento. Se o solo for com tendência para encharcar, com má drenagem, aí vamos ter problemas. Eu já vi alfarrobeiras a morrer, nunca vi alfarrobeiras a morrer por falta de água, por stress hídrico, mas já vi alfarrobeiras a morrer por excesso de água a nível radicular. Portanto, é algo que a cultura de facto não gosta. Portanto, há que assegurar, de facto, uma boa drenagem do solo. Todo aquele solo que vocês veem também na Serra Algarvia, xistoso, com pouca matéria orgânica, é evidente que vai menos, mas produz e consegue, e é possível. Está aqui um gráfico, desculpem estar em inglês, mas eu vou explicar. Portanto, isto no fundo é para evidenciar a capacidade adaptativa desta cultura, a mesma variedade em dois tipos de solos. Portanto, estes círculos brancos que vocês veem aqui é um solo com 1,6% de matéria orgânica, com muito calcário, mas são árvores que, em média, com mais de 20 kg por árvore, 30 kg por árvore, que é um valor bastante bom. E aqui, esta reta onde estão os quadrados pretos, é um solo de serra, não tem matéria orgânica, portanto tem um pH de 6, sem calcário, em que as produções são muito mais baixas. Mas, ao vocês verem aqui a reta, eu com rega e com fertilização, nomeadamente resultada neste caso, eu consigo aproximar as duas situações. Portanto, não tem matéria orgânica, não tem o calcário, não faz, não é muito importante, não faz problemas não ter, digamos assim. O problema às vezes é que as fruteiras, quando têm muito calcário, depois têm outros problemas com o fósforo, com os micronutrientes, mas aqui eu consigo aproximar as duas situações e este gráfico serve para evidenciar a capacidade da alfarrobeira se adaptar a diferentes tipos de solo. O problema aqui da alfarrobeira, em termos para além do solo, e o problema da drenagem, é o frio. Como eu já falei, se houver muito frio durante muitos dias, temperaturas inferiores a 10 graus, e se for então temperaturas próximas dos 0 graus, aí há problemas. Há problemas nos rebentos, nas folhas novas, nas inflorescências e, portanto, a árvore de facto pode colapsar e um pomar jovem pode não conseguir implementar-se. Quando nós recebemos aqui e-mails de pessoas que querem fazer plantações, ou, por exemplo, no Alto Alentejo, como já ouvi, ou na zona, por exemplo, de Monchique e Calgesur, nós dizemos sempre, atenção ao histórico climático local. Antes de fazer investimentos, vejam se há geadas, quais são as horas de frio, se há vento. É muito importante, as amplitudes térmicas, é muito importante verificar todo o histórico climático da região antes de estar a implantar uma árvore destas. Quanto a temperaturas altas no verão, não há, enfim, aí a alfarrobeira resiste, obviamente, portanto, pode perder algum vigor no crescimento, mas resiste. Portanto, eu aqui, nesta situação e sem rega, a minha experiência de alfarrobeira é a seguinte: um pomar aqui em Olhão, que nós fizemos uns ensaios, portanto, eram árvores que tinham sido regadas e depois deixaram de ser regadas. Houve um ano muito seco. Choveram, um ano hidrológico, choveram apenas 250 milímetros. E com 250 milímetros, as árvores começaram a perder a folha. Portanto, não morreram, mas, portanto, perderam as folhas velhas começaram a cair, ficaram nas pontas dos raminhos ali algumas folhas, mas, de facto, com 250 milímetros, a coisa é complicada. A alfarrobeira precisa, o ideal é 500 milímetros por ano,
4 sedes, 350 vai, mas abaixo disso, 350 milímetros, pensando que é em regime de sequeiro, atenção, depois se tiver rega é diferente, mas se quisermos encará-la na fase adulta, atenção, é regime de sequeiro, portanto temos que ter cuidado com o regime de precipitação. Isto é uma alfarrobeira morta pelo frio, portanto isto é de Algesur, portanto aqui, lá está, Algesur já fica na costa atlântica e é por isso que não vamos encontrar as aves pomares, portanto, com alguma dimensão, porque pode acontecer isto. Isto aqui, desculpem, está em inglês, isto é um artigo científico, há sempre pessoas que gostam depois de desmiuçar a parte científica. Isto foi uma relação entre, portanto, aves em regime de sequeiro, e depois fizemos uma análise durante 30 anos do clima e da produção. E o que nós percebemos com os colegas ali do IPMA, várias coisas, uma coisa interessante. Quanto mais chovesse na zona no outono, aqui o somatório setembro, outubro e novembro, portanto, fim do verão, outono e início de inverno, quanto mais chove, pior. Menos produção iria ter no ano seguinte. Portanto, é o que este gráfico que quer dizer. Isto foi só, de facto, precipitações. Isto, de facto, tem a ver com a época de floração, não é? Muitas vezes os locais, as pessoas de idade, chega à altura de floração, se houver nevoeiro, os nevoeiros, excesso de umidade, não há produção, não há movimento de insetos, não há polinização e, portanto, são momentos maus para a efetivação da polinização. Okay? Portanto, há que ter, de facto, um cuidado quando se fazem estimativas de produção, observar o clima que se faz nesta altura do ano. É evidente que isto é válido quando há inflorescências, porque nos anos que não há inflorescências, isto não se verifica, porque de facto não há indução floral. Portanto, há anos em que de facto a planta não diferencia, não induz, e portanto são ramos completamente desprovidos de inflorescências. A rega e a fertilização, é assim, eu tive dúvidas de mostrar aqui a rega nos primeiros anos, são valores um bocadinho altos, eu estava a considerar árvores já com alguma dimensão, mas, portanto, aves de alvéolos, estes quantitativos vão para ali abaixo. Portanto, isto também vale o que vale, são apenas indicações. O ideal, de facto, é ter, em termos de rega, o histórico, fazer da evapotranspiração e das condições de cultura. Não há um coeficiente cultural estabelecido para a cultura, para fazer, enfim, um ajuste das dotações, mas o que é importante ver aqui? No ano de implantação, é imperativo regar. No primeiro ano, no segundo ano, eventualmente no terceiro, dependendo depois do regime de chuvas. Se querem implantar a rega, correto, e ótimo, tudo bem, podemos manter. Mas quem quiser usar a alfarrobeira num esquema de sequeiro ajudado, em que procura estabelecer a planta e depois não tem água, ou quer pôr água noutro sítio qualquer e quer retirar a rega, mas a planta, a jovem árvore, tem que estar completamente consolidada e estabelecida. E as raízes têm que ir lá bem para o fundo. Há que fazer regas de maneira a que a parte radicular seja bem funda. Eu vou-vos contar naquele pomar que eu vos falei, de Jerez de la Fronteira, portanto, foi um pomar ali em Espanha, também já não existe, foi regado gota a gota desde o início, portanto, com altas densidades, portanto, ali a raiz, como sabem, fica ali agarrada ao bulbo úmido. Houve um ano que foi muito ventoso, tipo um temporal muito ventoso, e nesse ano essas árvores adultas de alfarrobeira, não estavam tombadas, mas estavam todas inclinadas. Precisamente porque, digamos que assim, a árvore estava, digamos que pouco equilibrada em relação à parte aérea e a parte radicular. Portanto, há que assegurar uma raiz bem consolidada e que vá fundo. Por isso é que às vezes nós podemos até indicar menos frequência de rega, não é? Dois exemplos. Estas aves são as do pomar de Tavira, que eu falei há bocado, a coleção de variedades 2013, e são valores que os técnicos da Direção Regional usam.
portanto, começam com base na evapotranspiração do local, não é? Portanto, tens dotações árvore-dia e depois por hectare, portanto, são as tais, isto é o tal que eu passo 8x6, 208 aves, e, portanto, estão aqui metros cúbicos hectare-dia e, portanto, metros cúbicos no total do ano. Portanto, isto são apenas valores indicativos. Os técnicos da Direção-Geral têm isto publicado, creio eu posso arranjar, quem tiver interesse, posso arranjar estes dados dos técnicos que acompanharam este pomar. Este é outro pomar em Tavira, de um privado, que muito, muito bonito, como vocês veem aqui, portanto, muito parecido com o anterior, também a mesma densidade, um glutechador cada 1 metro, autocompensância, só que aqui, a vez a regra ser diária, só rega 2 vezes por semana. Ok? Portanto, isto é com fertirrega também. E como veem, as aves estão... portanto, isto foi tirado em 2018. Estas aves também estavam com muito bom aspecto. Portanto, fertirrega e não rega diária. Portanto, aqui o produtor teve outra abordagem. 2 vezes por semana, aproximadamente. Portanto, ele depois ia ajustando. Isto é um bocado depois também de navegação à vista, vocês irem vendo como é que a ave está, se não houver, de facto, estações meteorológicas no local que façam esta ligação, de facto, à evapotranspiração, que é o que deve ser feito, como se sabe, mas aqui, como não há, portanto, estas ferramentas mais técnicas, portanto, isto é um bocado de acordo com a experiência do próprio produtor. Mas aqui, estas regras, 2, 3 regras semanais, aparentemente elas estavam com muito bom aspecto. A nutrição e a fertilização é o seguinte, isto é meramente indicador, digamos assim. Como vocês sabem, o plano de fertilização das culturas tem que se basear na análise ao solo, se for a instalação. Se a cultura já estiver instalada, deve ser feita uma análise foliar e, em função desses dados, deve-se delinear o plano de fertilização. Portanto, eu não vou esmiuçar muito aqui estes valores, são meramente indicações, quer dos nossos trabalhos, quer da Direção-Geral da Agricultura, são, portanto, intervalos do NPK, dos macro principais, que servem de orientação. O que é importante nisto, em termos de árvores adultas? É o equilíbrio, de facto, azoto, fósforo e potássio, deve ser importante a fertilização potássica, mesmo que às vezes o solo dê um valor de potássio médio alto, muitas vezes as aves revelam pouco potássio nas folhas. E o fruto, a alfarroba, tem muito potássio. Na sua fase adulta, é um fruto com muito açúcar e tem muito potássio. É importante não descurar a fertilização potássica nesta fase. Pragas e doenças. Bom, aqui é talvez um dos principais pontos positivos da cultura, é que há muito pouca incidência de pragas e doenças com impacto agronómico significativo. Portanto, alguns, a asfondília, o ectomiolis, ceratona, portanto, isto são a traça da alfarroba, pode atacar na árvore, mas pode atacar no fruto já colhido. Portanto, picam e fazem umas posturas na vagem, e depois a vagem já não se desenvolve. Mas isto acontece esporadicamente. Os ratos podem atacar os ramos, comem o lenho, portanto, está com flema, comem o lenho, e às vezes vê-se ramos completamente secos no meio do mar verde, e normalmente são ratos que sobem à casca e comem. O oídio, sim, pode haver alguns sítios com oídio. No viveiro pode ocorrer o dumping off, que eu já falei. E a última é a cercosporiose. Este é um fungo que ataca as folhas, os folilos ficam com umas manchas e depois caem completamente. Isto tem acontecido com alguma incidência em alguns sítios mais recentemente, provavelmente relacionado com as alterações climáticas. A árvore recupera, não há tratamento para isto, nem se deve fazer qualquer tipo de tratamento preventivo, nem nada disso. É preciso muito cuidado, porque
A alfarroba depois é colhida, é triturada, é enviada para a alimentação humana e, portanto, não pode haver qualquer tipo de resíduos nestes produtos. Portanto, a nossa recomendação é sempre não se inventar muito, não aplicar nada em termos de fungicidas. Desculpem. A fileira da alfarroba e algumas estatísticas que eu tenho aqui. Portanto, a fileira da alfarroba é este esquema que vocês estão aqui a ver, portanto, começa pela produção e aquilo que é produzido pode ir ou pelos comerciantes ou os produtores levam diretamente aos trituradores. Os trituradores, uma das peças mais importantes da fileira, portanto, separam a semente da polpa. Portanto, tem máquinas, tem moinhos e, portanto, fazem os tais troços, os pequenos, os ingleses chamam-lhe kibbles, mas são pequenos segmentos já temos ali uma figura a seguir, são pequenos segmentos da polpa partida. E depois a semente. Depois daí temos duas hipóteses. A semente vai para a indústria de semente e a polpa vai para a indústria da polpa, onde se faz então os tais substitutos do chocolate, do cacau, que é no fundo uma farinha. Portanto, aquilo fica um pó castanho, que é precisamente aquilo que é usado para as barras energéticas, para o chocolate, como substituto do chocolate, para os bolos, para as bolas de Berlim, para as bolachas, para os sumos. Há uma quantidade enorme de possibilidades. Há várias pequenas empresas aqui no Algarve que estão a fazer material à base com derivados da alfarroba, precisamente com base na polpa e, portanto, nos derivados da polpa, na tal farinha. A indústria de semente é a indústria que vai para a fábrica de semente, existe uma aqui no Algarve, que faz então o tal aditivo, que é o E410, que é um espessante, um estabilizador e um espessante para os gelados, para a cosmética, para uma série de indústrias, e essa semente, o valor dessa farinha, melhor assim, é o que dá o grande valor ao fruto, e é esse valor que, portanto, tem implicações depois em toda a cadeia, por aí abaixo, até ao produtor. Eu fiz um print screen aqui de algumas estatísticas das produções. Não vou estar aqui a descascar aquilo que cada país produz. Está aqui Portugal e Espanha, são os principais. Eu só queria chamar a atenção para uma questão que aconteceu para aqui há 2 anos, em que apareceu na comunicação social que Portugal é o país do mundo que produzia mais alfarroba. Houve aqui um problema com a estatística, porque os espanhóis não passaram isso para a FAO, isso não chegou depois à estatística mundial, e Portugal apareceu como o primeiro. Portanto, isto foi, creio que em 2020, e eu depois falei com um colega espanhol, e, portanto, em 2020, a Espanha tinha produzido 90 mil toneladas. Portanto, a Espanha continua a ser o principal produtor. Já foi acima de 100 mil toneladas, creio que agora está um bocadinho abaixo das 100 mil, mas este gráfico é só para vocês verem mais ou menos aquilo que produz Portugal. Portugal anda à volta ali das 40 mil ou mais quando é bom, quando o ano é bom, quando o ano é mau, abaixo das 40 mil toneladas, mas lá está, é muito variável. Estas são as estimativas e valores, quer de produção e a respectiva área em Portugal continental, essencialmente aqui para o Algarve, porque no Alentejo há uma série aqui de anos que tem pouca expressão, mas está a mudar. O recenseamento geral agrícola, que está aqui a vermelho em 2019, dá cerca de 14 mil hectares de postos produtivos. É evidente que a área da alfarrobeira é muito maior que isto. Se nós contarmos que as zonas urbanas, pomares semi-abandonados, árvores abandonadas na serra, no barrocal, portanto, é muito superior aos 14 mil hectares que vocês estão a ver aqui. Portanto, a área é bastante. Mas, portanto, em termos oficiais de estatística, são estes os valores das estimativas e aqueles que vêm do Recenseamento Geral Agrícola. Portanto, o Recenseamento Geral Agrícola de 2009, portanto, foi o anterior a este,
dava ali cerca de 11 mil hectares, uma produção de 38 mil toneladas, e portanto, neste momento temos cerca de 14 mil hectares, não é? Portanto, tem havido aqui felizmente um incremento nos últimos anos, apesar de tudo. Este gráfico é também do Recenseamento Geral Agrícola. Esta seta aponta aqui a variação entre os dois recenseamentos gerais, 2009 e 2019, o Algarve mais 18,5%, e o Alentejo, que é muito interessante, e por isso é que eu pus aqui esta tabela com 115% de incremento. Portanto, o Alentejo há muita gente bem interessada e que faz esta experiência, digamos assim. Portanto, para além das amendoeiras, como sabem, mas há pessoas que têm alguns pomares muito interessantes, regados, outros não, uns em modo de produção biológica, completamente, numa perspectiva mais de agropastorícia, digamos assim, aqui na zona de Mértola, mas é interessante. A utilização, eu já falei um bocado sobre isto, portanto, a árvore, o fruto é um fruto industrial, portanto, não é para, enfim, ir comermos a alfarroba no café, é de facto todo enviado para a indústria, portanto é usado a polpa para alimentação animal, alimentação humana, para produzir substratos açucarados. Existe uma grande quantidade de utilizações. Portanto, o mais importante é, de facto, a semente, o endosperma da semente, o tal E410. Nos lados aparece farinha de semente de alfarroba, já não aparece o E410, e, portanto, é um aditivo. O próprio embrião da semente é usado para a alimentação de recém-nascidos, portanto, devido ao seu teor proteico, portanto, também é retirado da semente, portanto, o germe, aquilo que é a farinha de germe, que os industriais chamam de farinha de germe, no fundo é um embrião. Esse ainda tem um tratamento à parte. Então, aqui há algumas fotografias daquilo que eu estava a falar há bocado, portanto, aquilo que nós chamamos da polpa, que é a farinha da polpa, o chamado carob powder, portanto, que é o tal substituto do chocolate, que é este triturado. O pessoal daqui do Algarve não faz a farinha, mas faz o triturado, vende o triturado para outros países, especialmente para a Espanha, e aqui a semente, de onde sai o tal aditivo, o tal E410. Só para vocês verem que não é só no Mediterrâneo que se explora a alfarroba. Está aqui uma barra energética que eu tive a oportunidade de provar no Brasil. Portanto, os brasileiros têm indústria que compram em Espanha a farinha e fazem estas tabletes, isto é uma tablete, e os australianos têm muita coisa em modo de produção biológica e fazem, de facto, vocês veem aqui, portanto, o tal melaço, o açúcar líquido, mas depois tem também a farinha, o tal carob powder, que é a farinha da polpa. Eles têm aqui uma série de prémios de material que é biológico, portanto, que hoje em dia há muita gente que procura esses produtos. O preço, só para vocês verem então aqui o que se passa. Eu tenho os preços do agrupamento desde 1997 até agora. Esta linha que vocês veem aqui é uma linha média, não é? De preços. É uma linha média de preços. Porquê é que é uma linha média? Em cada ano o preço varia. No início da campanha o preço é mais baixo, porque as pessoas que vendem alfarroba não têm maneira de as armazenar, então vendem logo e o preço é mais baixo. Mas à medida que os industriais vão precisando de mais produto, o preço sobe. E, portanto, em 2018, mais ou menos em 2018, enfim, o grande boom da alfarroba vê-se aqui, portanto chegou em abril de 21 a 20 euros, 20 euros a arroba, portanto, e depois nós podemos fazer depois aqui estas contas, não é? Portanto, em termos de número de árvores, considerando a densidade e os quilos médios de árvore, o valor por hectare bruto,
e neste momento não, portanto, em abril deste ano, sim, em abril deste ano, chegou para valores máximos aos 50 euros, foi uma coisa perfeitamente brutal. Portanto, reparem, o preço durante muitos anos não passava dos 5 euros da arroba, eram 30 cêntimos o quilo, e toda a gente triste e que iam desistir da cultura, e de um momento para o outro aconteceu isto, e daí os roubos, daí estes problemas todos. A pergunta fatal é o que é que deu origem a este bolo? Provavelmente vocês vão perguntar, e eu vou tentar responder, que eu também fiz essa pergunta aos industriais, não é? Portanto, o que se passa é que continua a ser a semente a dar o preço no mercado internacional. A semente, este aditivo, entra no mercado dos chamados hidrocoloides. Os hidrocoloides estão em baixa, não há. Há muita procura, há muitas fábricas que procuram estes aditivos para fazer os novos produtos, os nossos alimentos funcionais, e há uma demanda grande de produto. E os industriais aqui no Algarve, e não só no Algarve, mas em Espanha, e em Espanha também, não tiveram senão outro remédio de obrigar a que todos os agricultores vendessem a alfarroba. Não só aquela do ano, mas aquela que tinham armazenada, porque a alfarroba, sendo um produto seco, pode ser armazenado durante vários anos. E normalmente a prática dos agricultores era mantê-la armazenada até que o preço subisse para vender no melhor preço. É uma prática que vem de muitas décadas. E, portanto, havia sempre muita alfarroba armazenada de uns anos para os outros, por isso era difícil às vezes fazer estimativas de produção, porque não se sabia qual era a quantidade de toneladas que havia no mercado, mas o que é certo é que nestes anos, devido à necessidade de matéria-prima, os industriais, principalmente os industriais das gomas, pediram, limparam tudo que era alfarroba que estava armazenada para obrigar as pessoas a vender. E foram subindo, os preços foram subindo e as pessoas foram vendendo. E daí, enfim, a explicação. Eu inicialmente até pensava que teria havido por causa das novas utilizações da polpa, mas não, portanto, para além disso, obviamente, mas essencialmente a semente continua a dar o valor final. É evidente que isto é sempre muito duvidoso, porque se o preço continua a disparar lá para cima, pode não se tornar tão competitivo assim, porque depois as indústrias dos alimentos vão procurar outros aditivos, outras matérias-primas muito mais baratas, e depois o preço pode vir a descer. Mas eu estou só aqui a especular. Quem quiser ver em termos de aplicações e do interesse para a saúde humana, há aqui um site da Sigma Aldrich. Se vocês entrarem neste site, eles têm isto muito bem detalhado, com artigos científicos, e podem ver tudo o que há de utilizações para a saúde humana, do potencial dos polifenóis para a saúde humana que tem a alfarroba. O que eu realço aqui foi um projeto que nós fizemos da Fundação, em que comparámos esta qualidade das polpas num pomar não calcário com matéria orgânica, com um pomar não calcário, com pouca matéria orgânica, portanto, e com plantas mais em stress. O mais engraçado é este. Nestas aves que estavam neste solo não calcário, com pouca matéria orgânica, portanto, aves com pouco vigor, com um crescimento muito lento, a concentração de fenóis era superior do que nas outras. Para além das alfarrobas que estão em maturação, têm muito mais fenóis do que as alfarrobas maduras, mas não vamos escolher nisto em verde. Havia esta resposta contrastante dos diferentes tipos de solo, para a mesma variedade, diferentes tipos de solo, diferentes vigores da árvore, davam diferentes tipos de composição em termos de metabolómica, por aqueles compostos, os fenóis, etc. Eu penso que este será o penúltimo, só para dizer que nós fizemos também umas contas que publicámos aqui sobre o sequestro de carbono, tentámos dar valores, quanto é que eventualmente o agricultor poderia ir taxar, e se fosse possível taxar o CO2 sequestrado, quanto é que a alfarrobeira poderia valer em termos de sequestro de carbono. Publicámos, fizemos os modelos, mas agora, enfim, com o preço que está a alfarroba, não, enfim, esta parte daquilo que se pode taxar pelo CO2 ficou para segundo plano. De qualquer maneira, nós, neste artigo,
tínhamos sempre a hipótese de Alfarrobeira funcionar, como é um sequestrador de carbono a long time, portanto, a longo prazo, é efetivamente uma maneira de contribuir para as alterações climáticas. E é isto. Portanto, obrigado por vocês estarem aqui a ouvir-me nesta hora. Teria muito mais coisas para falar. Há muito mais informação que eu tenho. Quem quiser depois pode pedir por e-mail, artigos, trabalhos que nós temos aqui da AIR e da Universidade. E agora estou à disposição de tirar as vossas dúvidas, se puder, se conseguir responder. Obrigado. Obrigado por esta excelente lição sobre a cultura da alfarrobeira e sobre a sua fileira, o interesse das suas produções. Isto é espetacular. E passaria então às questões. Qual a sua opinião do interesse e potencial das terras transmontanas no plantio dessa cultura? É viável? Sim, a ver, em alguns mapas, o ICNF tinha algumas projeções que eu recordo-me de ver, em que, em teoria, tal como sendo a terra quente, não é? E tal como a amendoeira, poderia entrar por aí a cultura. Se é viável economicamente plantar para ter estas produções que eu aqui falei, provavelmente será difícil. Nestas coisas eu digo sempre, nestas zonas há que ver bem o histórico do clima, o histórico das geadas, o histórico do frio, dos ventos, principalmente na altura do outono, setembro, outubro, novembro. Reparem, recordo que a floração desta alfarrobeira ocorre nesta altura e, portanto, prolonga-se até finais de outubro e novembro, e, portanto, aí tem que haver um trabalho de insetos, tem que haver flores receptivas e tem que haver um tempo razoável que permita a fecundação da flor e depois o estabelecimento. Portanto, há que ver sempre a história. Entre os montes, não sei se existem alfarrobeiras, eventualmente haverá um exemplar ou outro, em alguns jardins botânicos do norte sei que existem, mas penso que será arriscado. De qualquer maneira, é sempre possível verificar o histórico do clima e ver se é possível ou não. Não se esqueçam que isto não é uma árvore caduca, é uma árvore de folha perene, tem sempre a copa, tem sempre as folhas, e portanto, o frio, de facto, pode ser muito complicado. Até é com algumas reservas que eu veria essa possibilidade. Obrigado. A quem poderemos vender a alfarroba? A alfarroba, depois de colhida, há aqui embaixo no Algarve, são normalmente os trituradores ou os comerciantes. Portanto, há várias maneiras de vender. Tem que haver que fazer um contacto para quem compra. Portanto, há comerciantes, apenas pessoas que andam de um lado para o outro a transportar pequenas produções para os trituradores. Esses podem comprar, mas as pessoas podem comprar diretamente ao triturador. Os trituradores depois armazenam e levam à fábrica de gomas que concentram a produção. Mas fora do Algarve, no Alentejo, eu sei que há produções. Esse pessoal normalmente pode ter a sua própria... Há pessoas que tentaram fazer a sua própria titulação, portanto tem que ter um moinho, mas são pequenas experiências que eu não sei se resultam muito bem, mas a associação, nós aqui embaixo temos os contactos de pessoas que são os trituradores, e se alguém tem alfarrobas para vender, contacta a associação e depois estabelece aí uma ligação e, portanto, um acordo, não é? Obrigado. Quantos anos dura uma plantação em produção económica? Isso eu estava a dizer há bocado, portanto, esta que vocês veem aqui nesta figura, isto tem, tem centenas de anos. Portanto, nós podemos ter a árvore a sempre a produzir, portanto, ela depois estabiliza, mas seguramente para além de 20 anos
25 anos, a árvore consegue estar a produzir bastante bem e entrando num tal regime estável. Mas uma árvore que se espera que vá após 20, 30, 40 anos ou mais, de facto precisa de espaço, não é? Precisa de espaço, precisa de terreno. Portanto, vocês não podem fazer altas densidades nestas árvores, porque de facto podem depois ter problemas em que as aves podem ficar, enfim, a fazer competição umas pelas outras, e, portanto, aí o pomar vai durar muito, muito menos tempo. O pomar de Tavira tem muito mais de 20 anos, o mais antigo, não é? O mais antigo, as aves estão lá e, portanto, poderá durar bastante mais, desde que depois haja cuidado com as podas, para evitar precisamente que haja depois problemas com copas muito densas, problemas depois de fumos, etc. Mas seguramente muito mais que um citrino, muito mais que uma árvore dessas. Um trabalhador a tempo inteiro, quantos hectares consegue cuidar? Essa é difícil. Quantos hectares? É assim, uma pessoa só por um hectare é difícil. Reparem, portanto, se nós é assim, se nós tivermos que ter cuidado com a rega, com as podas e depois com a apanha, uma pessoa não vai conseguir. Portanto, pode tomar conta daquilo, pode estar como proprietário, mas não vai conseguir manter, quer dizer, vai descurar alguns... Diga. Normalmente este tipo de perguntas pressupõe fazer todas as operações culturais, exceto colher. Pois, mas aí não sei se é possível ou não. Portanto, quanto tempo demoraria, era a pergunta. Será possível? Não, quantos hectares consegue cuidar alguém a trabalhar a tempo inteiro? Não sei responder essa pergunta. É difícil fazer uma estimativa. Não tenho dados para dizer que... Isso depende um bocado da pessoa e depende do sítio, depende de várias coisas, não é? Depende da disponibilidade. Claro que é evidente que, como não tem pragas, não tem doenças, de facto, é fácil, relativamente fácil, ter uma área bastante grande a seu cargo, mas só as podas, a condução da árvore demora, não é? Portanto, um hectare, muito mais não, quer dizer, não sei. Não sei responder com precisão a essa pergunta. Quanto tempo leva a colher cada tonelada de frutos? Quanto tempo leva a colher uma tonelada? Uma tonelada. Se for manual, pois depende da quantidade de pessoas que têm para fazer a apanha, não é? Portanto, isso depende. Neste momento, a colheita é toda não há colheita mecânica. Em Espanha há umas possibilidades, há umas máquinas que aspiram do chão, outras que fazem cair as vagens, mas fazendo a colheita manual, varejar e depois ir colher uma tonelada, ainda demora bastante tempo. Depende, se o tempo estiver limpo, aí é difícil responder. Depende de se há muitas pessoas, se há muita gente, normalmente há uma pessoa a varejar e depois há várias pessoas a colher, se conseguem pôr uns panos por baixo, é muito variável, é uma estimativa difícil. Ok. Próxima questão. Compreendo a importância da apresentação das variedades, mas o mercado pede que tipo de variedade? Ou seja, onde interessa investir e qual a área de cultivo para que esta se torne rentável? As variedades, normalmente as pessoas perguntam sempre qual é a melhor variedade. Normalmente, uma das que é mais indicada é a mulata, precisamente por causa das suas características para a indústria. Portanto, os industriais querem sempre um bom rendimento em semente, querem sempre uma boa semente, uma boa polpa também. Então, a procura é sempre as variedades mais tradicionais, quer a mulata, quer a galhosa. Há outras que também são interessantes, mas são menos comuns, digamos assim, menos conhecidas pelas pessoas,
mas normalmente procuram sempre aquela que dá mais rendimento em semente. Mas há pessoas agora que também procuram aquelas que dão mais rendimento em polpa, precisamente para fazer a trituração e para dar aqueles substitutos do cacau. Portanto, as variedades não andam muito à volta, não fogem muito a isto. Mas também porquê? Porque, de facto, as pessoas não conhecem muito mais sobre isto, não é? Não há muitas variedades que são identificadas como tal, que têm essas caracterização genética. Há, por exemplo, uma que é a preta de Lagos, que eventualmente terá mais interesse do lado do Barlavento, mais resistentes ao frio, mas as pessoas procuram sempre as variedades mais produtivas, as que produzem mais cedo e aquelas que pesam mais em termos de semente, que tenham mais rendimento em semente. É normalmente essa, enfim, a norma, não é? Pelo menos os agricultores mais antigos eram aqueles que procuravam sempre as variedades mais produtivas, alfarrobas mais grossas, digamos assim. Quanto custa cada planta? É assim, eu há uns anos atrás, uma planta já enxertada no viveiro, e quando eu digo já enxertada, já com alguma dimensão, andava à volta dos 15 euros. Portanto, neste momento, atualmente, neste ano, não sei como é que os viveiristas estão a vender, mas uma árvore enxertada é seguramente muito mais cara que uma árvore que tem um porta-enxerto com um palmo de altura, digamos assim, que é normalmente o que o pessoal dos florestais, do CNF, produziam em massa, eram porta-enxertos pequeninos. Isso eram relativamente baratos. Mas uma árvore já enxertada com enxerto já bem consolidado, ia para lá para os 10 euros, 10 euros, 15 euros às vezes. Que podas recomenda para a planta da alfarroba e em que época? As podas, normalmente vocês podem fazer após a colheita, portanto, antes de entrar o frio mais intensamente, para não sofrer tanto, não é? Há quem faça nesta altura, agora depois de colher, mas pronto, vai perder aí alguma inflorescência, mas é importante. Não há em rigor, não há uma técnica, um procedimento muito rigoroso para fazer as podas. As recomendações é contrariar a tendência que a árvore tem de projetar os ramos para baixo e para os lados, para torná-la um vaso, e principalmente limpar dentro, não é? Tirar tudo o que é ramos secos, ramos cruzados, os ramos ladrões, portanto, arejar bem a copa para evitar problemas com oídio, com fungos, que muitas vezes aparecem quando as copas são muito densas. Podas no nível mais à frente, podas de frutificação, não há grandes dados sobre isso. As inflorescências surgem ao fim de 2, 3 anos, portanto, é preciso o ramo crescer depois em comprimento e depois nas partes interiores do ramo começa a haver a floração. Portanto, há que deixar os ramos crescer o suficiente para depois no lenho mais antigo começar a haver a indução floral. Mas, portanto, não há muito. Há duas ou três técnicas básicas. Os podadores, muitas vezes, têm pequenas discussões sobre na condução se deixam 3 pernadas ou 4 pernadas principais a partir do tronco. Isso é variável. Depois pode ser. Há quem deixe 3 pernadas, há quem deixe 4. Isso depois qualquer uma das situações é possível. O importante é levantar a árvore, depois poder passar o trator e para fazer uma boa colheita e manter a copa aberta para evitar problemas de fungos, quer do oídio, quer da cercosporiose. Que trator e máquinas agrícolas necessitam a plantação de alfarrobas com 15 hectares? Não, aí o trator tem que fazer a limpeza do corta-matos, portanto, normalmente nós não fazemos grandes lavouras muito profundas, nem vamos muito, não vamos muito por aí. A tendência é mexer o menos possível. O mais importante e por causa da colheita, é manter o terreno limpo,
principalmente pedras, folhas, ramos, etc. E, portanto, com pouca maquinaria consegue-se fazer, portanto, a apanha, depois com um reboque para ir juntando, porque, de facto, não há um problema para ter outras frutas, quando vocês podem ir pondo sempre a alfarroba, tem alguma resistência, portanto, é um fruto seco, tem alguma resistência, portanto, ao manuseio, ao choque, não tem grande problema, portanto, não é muito exigente em termos de máquinas e de lavouras, portanto, que seja necessário. Não é exigente. Ok, a nossa hora e meia terminou. Eu peço desculpa aos participantes que não conseguimos responder nem a metade das questões aqui colocadas. Pedia-lhe para a memória futura umas conclusões entre o que apresentou e as perguntas que foram feitas. O que é que nós devemos... Sim, é muito interessante. É muito interessante. Eu percebi algumas perguntas, estas últimas, sobre, de facto, os tempos de trabalho relacionados com a cultura, quer por hectare, as jornadas dos produtores, quanto é que demora a fazer isto ou aquilo. Achei interessante essas perguntas. Tive alguma dificuldade em definir exatamente esses valores, primeiro porque não há, nunca ninguém fez essas contas, e é muito variável. Acontece muitas vezes nos parques de alfarrobeira. Porque é que não há, porque é que é difícil fazer essas contas? Porque num pomar com alguma dimensão, a partir de certa altura, as pessoas vão ter aves que estão em contraciclo, ou seja, umas produzem, outras não produzem. E no ano seguinte, a situação inversa. Muitas vezes, a alfarrobeira não é propriamente, não tem uma verdadeira alternância, ok? É mais uma produção irregular. Muitos livros dizem que em 5 anos, em cada quinquênio, há um muito bom, um muito mau e 3 intermédios. Portanto, não é um on-off muito bem marcado. E quando acontece isso, é muito difícil, essas projeções que alguém estava a perguntar, e que é interessante, mas é difícil responder. Eu, de facto, não consigo dizer, olha, demoro X horas a fazer isto, demoro X horas a colher uma tonelada, porque é difícil, de facto, fazer essa estimativa. Porque, de facto, dentro do hectare, e se formos para 1 hectare, para 10 hectares ou mais difícil se torna. Porque, de facto, a alfarrobeira, de facto, tem esse problema de irregularidade. E vamos imaginar até que todos os insetos trabalham na polinização para que aquilo funcione tudo muito bem. Basta haver problemas de indução floral numa zona do pomar e noutra não. Há alfarrobas que uma pessoa pode estar lá várias horas de roda dela e outras não têm nada. E, portanto, o grupo avança. E depois pode encontrar uma série de 5 ou 6 aves que tem muito pouco. Avança rapidamente. E depois encontra, por exemplo, numa zona do pomar, virada a sul, por exemplo, está carregada de alfarrobas. E demora mais tempo. Portanto, eu achei interessante essas perguntas. Isso é muito interessante também para eu aqui falar com os nossos colegas da AIDA para tentar, de facto, ter dados sobre isso. Essas perguntas são muito giras porque obrigam-nos a pensar coisas que são precisas em termos práticos para as pessoas fazerem contas, que nós não temos, porque, de facto, é muito difícil fazer essa estimativa. De facto, se não é como a laranja, não é? Aquilo vai sempre andando, é tudo muito uniforme, e é fácil. Na alfarrobeira não é assim tão fácil. Tive alguma dificuldade em responder a essas... ao tempo, não é? Quanto tempo demora, quantos hectares preciso para ter tal, é assim, quanto mais hectares, obviamente, melhor, mas isso também vai ter mais carregamento em termos depois de manobra, é mais difícil, mas uma das questões é colheita mecânica. Se isso conseguir ser possível, ótimo. Mecanizar a colheita. Aqui no Algarve é muito difícil, no Barrocal é muito difícil, repara, porque isso são barrancos, tem muita pedra, caminhos cheios muito, muito pedregosos, é muito difícil fazer uma mecanização. No Alentejo não. Um dos problemas com a mecanização é que a utilização daqueles vibradores de tronco, a alfarrobeira não gosta muito. Esses vibradores faziam feridas nos troncos e a alfarrobeira não se dava muito bem com isso. Portanto, isso é um caminho por explorar ainda, a parte da mecanização, da colheita.
Ok, eu só lhe pedia se podia dizer o seu endereço de e-mail, porque há aqui um conjunto de participantes que colocaram que têm interesse em pedir documentação. No primeiro slide eu tenho lá, é pcorreia@ualg.pt, ualg.pt. O primeiro slide tem. Nós temos 3 trabalhos editados pelo Centro Nacional de Frutos Secos, e, portanto, em Bragança, onde estão 3 trabalhos nossos sobre a cultura. Portanto, e vocês se forem ao site, estão lá os PDFs que conseguem descarregar. Portanto, Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos. E podem encontrar, mas podem pedir esses trabalhos através de e-mail, que eu tenho todo o gosto em dar toda a informação que tenho sobre a cultura. Ok, Pedro Correia, muito obrigado. Obrigado, eu, José Martins. Atingimos os nossos objetivos, que são criar massa crítica e conhecimento nas agriculturas de Portugal, no mundo rural e na sociedade em geral, plenamente atingido. Excelente apresentação, tanto com todo o conhecimento atualizado que existe sobre esta cultura da alfarrobeira. Foi um enorme gosto estar aqui consigo. Obrigado, eu também agradeço. Durante este tempo, também agradeço aos participantes que estiveram connosco durante todo este tempo. Cá continuaremos na próxima semana, será a cultura do Medronheiro com Filomena Gomes. Portanto, eu despeço-me até lá, com uma boa noite e um boa grande noite abraço. também, um abraço para todos e obrigado pelas perguntas. Fiquem bem. Obrigado. Muito obrigado. Muito gosto. Adeus.